Bom dia, meus irmãos. Estou aqui novamente nessa manhã para nós refletir mais um pouco sobre a nossa vida. E hoje vai ser sobre casamento, que vai ser tirado desse livro aqui do nosso grande amigo Chico Xavier. Para quem quiser ler, está aqui nessa obra. Casamento. Perguntas que estão aqui. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Olha só. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entregue a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfeitamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução. Por vezes muito difícil, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecem a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que jungem psicamente uma a outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arregados de débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, inclinados que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se façam salteados impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, seja eles ou não cobertados pelo beneplácito das leis humanas. O aspecto de ligações francamente expiatório, com base no sofrimento purificador, de qualquer modo, é fogoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais foram, sem raiz no princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são espossadas em comum. Então, meus irmãos, para quem está casado e para quem pretende casar, fiquemos sabendo que o casamento é muito importante e é uma grande responsabilidade entre nós. Se respeitar, coisa que às vezes é tão difícil da gente ver nas uniões,
Infelizmente, né, ainda nós estamos nesse estágio de falta de respeito um com o outro. Como se o outro não tivesse sentimento. Vou fazer, o outro não sente nada. Sente. Sente sim. E pior que aquele que faz, fica endividado perante o que fez e vão ter que voltar novamente para poder ajustar no erro. Casamento é muito sério, muito sério. E hoje em dia, a gente veja por aí, sendo como fosse uma brincadeira. Se olham, se conhecem hoje, amanhã estão casados, ficam um tempo junto, mas se separam, casam novamente com outro. Não estão levando a sério a união que é tão especial e tão importante para nós. Pior ainda é quando tem os filhos que vêm dessa união, que às vezes são deixados com o pai ou com a mãe, e o outro às vezes nem se importa em ver como é que está o filho, não se importa em alimentação, em cuidados que precisam aquela criança. Separam e ficam os filhos separados também, sem carinho, sem atenção. E daí? Mais uma dívida. Os filhos que ficam jogados, sem atenção. Já não chega a dívida com o outro, que não cumpriu com tudo que deveria ser cumprido, ainda fica os filhos também. 2 dívidas. E vamos ter que ajeitar isso. Porque nós quisemos casar. Foi escolha nossa. Lá no plano espiritual, vamos casar com essa pessoa, vamos ter tal filho, vamos se respeitar. E chega aqui embaixo, fizemos tudo errado. O outro é isso, o outro é aquilo, e não se olhemos para si. Achamos só o outro errado. Será que o outro é tão errado? Ou eu sou errada? Isso é que a gente tem que refletir. As 2 pessoas juntas, uma tem que dar atenção para a outra, tem que ver o que está errando no casamento, o que tem que ajeitar. Separação, gente, às vezes é bom, melhor do que fazer coisa errada um com o outro, mas vai ter que ter a lei do retorno para se ajustar novamente. Traição não leva a nada. Só fica mais mágoa um com o outro e vão ter que se ajuntar de novo. Então, vamos pensar bem o que nós estamos fazendo com o nosso casamento, com os nossos filhos que estão com nós, porque nós vamos ter que responder por tudo que nós estamos fazendo. Casamento é muito sério e tem que ser respeitado um pelo outro, respeitar coisa tão difícil que a gente vê hoje em dia, infelizmente ainda. Então, meus amigos, essa é a minha mensagem de hoje, que nós possamos, quem está casado e quem está para casar, se respeitar, se amar, aceitar o outro como ele é, com seus defeitos, com as suas qualidades. Porque cada um tem os seus defeitos, suas qualidades, e não adianta querer mudar o outro. Tem que se mudar primeiro, aceitar o outro como ele é, porque a gente escolheu aquela pessoa antes de vir para cá. E agora não adianta querer mudar, certo? Até mais.